Fala galerinha, tudo bem com vocês? Neste vídeo, que é uma continuação do anterior, nós vamos falar de propriedades de matrizes, parte 2. Mas o que nós vamos falar aqui? De duas nomenclaturas de matrizes. Matriz identidade, que nós já vimos em algum momento, e matriz inversa, que vai surgir aí como novidade. Para esse vídeo ficar mais interessante, eu sugiro que você assista esse que eu estou colocando na tela, onde nós abordávamos que, em geral, AB é diferente de BA. Ou seja, a ordem dos fatores altera sim o produto. Mas eu coloquei, tanto naquele vídeo quanto agora, em geral. Se é em geral, existem casos que vai dar certo. E tem a ver com essas propriedades que eu vou enunciar, 9 e 10, seguindo as propriedades que eu enunciei no vídeo anterior. Beleza? Vamos lá discutir a propriedade 9. E fazendo sempre um paralelo com os números, né? Quem que nos números, se eu multiplicar alguma coisa por ele, sempre vai dar essa coisa. Por exemplo, 10 vezes quanto que continua sendo 10? 1000 vezes quanto continua sendo 1000? Né? E você deve estar pensando no 1, né? Que é o elemento que é identidade, ou seja, um número vezes 1 dá o próprio número. Então, essa identidade em matrizes vai ter um papel semelhante. Então, vamos começar com um exemplo. Gostaria que você considerasse uma matriz de ordem 2. Lembrando que identidade é aquela matriz que ela é quadrada, ela é diagonal e na diagonal principal todos os elementos são iguais a 1. Por exemplo, a identidade de ordem 2, ela é essa daqui, ó. 1, 0, 0, 1. A diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1. Então é justamente com esse exemplo que eu vou começar. Então considere uma matriz super criativa 2 por 2, ou seja, 1, 2, 3, 4. Que eu estou considerando de matriz que eu vou chamar de A. Vou multiplicar essa matriz pela identidade de ordem 2. Que nós já sabemos. Que é 1, 0, 0, 1. Já comentei em vídeos anteriores que o produto de matrizes quadradas de mesma ordem é sempre possível. E o resultado também vai ser uma matriz daquela ordem. Fazendo o produto dessas matrizes, nós vamos obter o seguinte resultado. Você pode fazer as continhas aí, e eu já vou direitinho aqui, ó. Beleza? Vai encaixar essa linha com essa coluna. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. Vai dar 1. Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Aparentemente só copiou a linha. Seguindo o padrão, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. Vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Vai dar 4. Ou seja, eu multipliquei a matriz A pela identidade de ordem 2 e o resultado foi a própria A. Mas e se fosse o contrário? Você falou que, em geral, elas são diferentes. E se eu multiplicasse primeiro a identidade de ordem 2 e depois multiplicasse A? Será que alteraria alguma coisa? Bora ver? Então, ó, identidade 1, 0, 0, 1, multiplicado pela matriz A que eu dei super criativamente. Essa daqui poderia ser qualquer uma aí, você poderia ter criado. E vamos fazer o produtinho aí, ó. Vem comigo. Primeira linha com a primeira coluna. Se você observou que vai dar 1, muito bem. Primeira linha com a segunda coluna, vai dar 2. Segunda linha, primeira coluna, vai dar 3. Segunda linha, segunda coluna, vai dar 4. E aí nós temos o primeiro contra-exemplo dessa propriedade. Por quê? Nós multiplicamos mantendo a ordem e invertemos. E concluímos que A vezes a identidade foi a mesma coisa que identidade vezes A. E ambas deram o mesmo valor. A. Essa é a nossa conclusão. Daqui tem duas coisas. A primeira, que a identidade, matriz identidade no conjunto de matrizes, é como se fosse o elemento 1 dos números. Uma matriz vezes a identidade dá ela mesma. E mais, que essa para ordem quadrada, repito, somente para a ordem quadrada, matrizes quadradas,
nós temos o seguinte, nós temos a comutatividade, né? A vezes I é I vezes A. Por que eu estou frisando que só vale para matrizes quadradas? Pensa comigo, ó. Imagina que a matriz A não fosse quadrada, fosse retangular. E fosse 3 por 2. Beleza? Show. E aí você vai multiplicar pela identidade, que a identidade por definição é quadrada. 2 por 2. Quando você fizer esse produto, você pode criar um exemplo aí, eu até sugiro que você crie. É possível multiplicar? Sim, porque os índices internos são iguais. Beleza. E a resposta? A resposta vai ser os externos, vai dar um tamanho 3 por 2. E eu já vou te adiantar que a resposta vai ser a própria A. Porque a identidade tem esse papel. Mas, se você tentar inverter e comutar, olha o que vai acontecer. Identidade é 2 por 2. Vai multiplicar pela matriz A, que é 3 por 2. E aí, quando você for tentar fazer o produto, os índices internos são diferentes. Você não vai conseguir. Por isso que a comutatividade só vai valer para matrizes quadradas. Mas isso não significa que a identidade vai perder o seu valor para matrizes retangulares. Não. Qualquer matriz multiplicado por identidade, vai dar a própria matriz. O que deveria ter aqui para que esse produto fosse satisfeito é que a identidade deveria ser de ordem 3, para que o produto fosse possível. Mas a resposta continuaria dando, por definição e por consequência da matriz identidade, a própria A, né, que são os externos. Então, duas conclusões. Primeira, sempre uma matriz multiplicada pela identidade vai dar a própria matriz. Mas, para poder comutar e a ordem não interferir no resultado, A vezes I ou I vezes A, há necessidade dessas matrizes serem quadradas de mesma ordem. E aqui eu dei um contra-exemplo, porque que eu falo em geral que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas para matrizes quadradas, isso sempre vale. Uma conversa é sobre matrizes inversas. Mas o que é matriz inversa? Eu não falei nada de matriz inversa. Eu vou começar falando sobre número inverso. Número inverso? Imagine que você queira resolver a seguinte expressão. 2 vezes alguém tem que dar 1. Por que essa expressão? Porque 1 é similar à matriz identidade. E eu quero encontrar alguém que multiplicado por 2 dá 1 nos números reais. Costumamente a gente coloca x aqui, né? E aí você tem duas saídas. Ou você já sabe de cabeça, ou você resolve a equação. O 2 que está multiplicando passa dividindo. E faz sentido. Se você multiplicar 2 por meio, 2 vezes 0,5 dá 1. Cheque. Então nós podemos afirmar que o número inverso de 2, o inverso de 2 é meio. Toma cuidado para não confundir com o oposto. Oposto seria menos 2, mas inverso é meio. Tanto que é inverso que uma das propriedades de potência ela é representada assim, 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, você inverte a base, então o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, e o expoente fica positivo. Então essa notação aqui, 2 elevado a menos 1, lá de propriedade de potências, significa que 2, eu estou pensando no inverso de 2, que é meio. Falando isso, eu gostaria que nós pensássemos em tudo que eu falei aqui, mas com matrizes. Será que existe alguém que, se eu te der uma matriz A, você multiplicar por alguma matriz, dê o 1, mas quem que é o 1 da matriz? Dê identidade? Será que isso existe? Bom, vou tentar fazer a mesma coisa, colocar um x aqui, ó. Vou colocar um x maiúsculo para indicar que é matrizes. Bom, se nós fosse seguir o mesmo raciocínio, 2 vezes x é 1, o 2 passa dividindo. Aqui nós faremos alguma coisa nesse sentido. Identidade dividido por A. O A que estava multiplicando vai passar dividindo. Mas
Eu te expliquei como que divide matrizes? Lá nas operações básicas a gente comentou sobre divisão de matrizes? Eu não lembro disso. E você não lembra? Se você não lembrar, né? É porque não existe. Não há definição de divisão de matrizes. Não é definido essa operação. Então, mas a ideia continua sendo a mesma. Existiria alguém que multiplicado por A dessa identidade? E a resposta é existe. É a chamada matriz inversa. E qual que vai ser a notação que nós vamos dar para matriz inversa? A elevado a menos 1. Na mesma vibe de 2 elevado a menos 1, seu elemento inverso de 2. E o que acontece? Por definição, a matriz inversa é isso daqui, ó. É uma matriz que multiplicada pela original dê a identidade. Mas o que acontece? Aqui nós vimos que a identidade é quadrada, né? Tem que ser, é uma matriz quadrada. Tem que ser de ordem 2, ordem 3, ordem 4, é quadrada. O que vai acontecer? Como eu falei, essa propriedade é válida porque as duas são quadradas de mesma ordem, tá? E aí elas podem comutar. Por definição, matriz inversa também. Então, o que é uma matriz inversa no fundo? É uma matriz que, se você pegar a matriz A original, que é dada, e multiplicar por uma matriz inversa, que eu vou ter que descobrir quem é, isso seria equivalente a pegar a inversa e multiplicar pela A. E qual que é a moral da história? Não importa se você faz assim, não importa se você faz assado, o resultado vai ter que ser uma matriz identidade daquela ordem. Então aqui tem que ser ordem N, né? N por N, N por N, N por N, N por N. Por quê? Como eu estou comutando, tem que ser da mesma ordem os dois. Senão não daria certo, por esse contra-exemplo aqui, ó. Então a identidade também vai ser de ordem N. Então é a mesma conclusão para a matriz identidade que nós vimos. Isso vai valer somente quando matriz quadrada. Só que até agora eu não expliquei como calcula, né? E quem é matriz inversa. A única coisa que eu mostrei é que matriz inversa é aquela que pega a original e multiplica por alguém. Se essa matriz alguém der identidade, ela é inversa. E vale a troca, vale você inverter a ordem. A original vezes a inversa, ou a inversa vezes a original, não importa a ordem, vai dar a identidade. Por isso que eu falei em geral, e esses são os meus dois contra-exemplos. Aqui eu gostaria de deixar uma indagação. A primeira é, como calcular a matriz inversa? A inversa. E para responder essa pergunta, é só continuar assistindo no próximo vídeo. A segunda, que eu vou demorar um tempinho para responder, é: será que sempre existe a inversa? Porque o inverso do 2 é meio, o inverso do 3 é 1/3, o inverso do 4 é 1/4. Mas será que toda matriz vai ter uma inversa? Ou seja, para toda matriz A, será que vai existir alguém que eu multiplicar da identidade? A gente já sabe que para retangular não vale. Mas assumindo as quadradas, só pensando em matriz quadrada, ordem 2, ordem 3, ordem 4, será que sempre vai existir a inversa? E essa pergunta eu vou demorar um pouquinho para responder. Gostaria que vocês pensassem, podem comentar aqui embaixo. Será que sempre existe a matriz inversa de uma matriz quadrada? Não sei. Mas no próximo vídeo o que eu sei é que eu vou explicar um pouco mais sobre matriz inversa, dar essa motivação e mostrar como que eu calculo. Até lá!